Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer. Eu quero iniciar esse nosso encontro de hoje desejando tudo de bom, o melhor do melhor para todos vocês e também fazer uma declaração que ela vai ser explicada durante essa minha conversa com o Dr. George Lins, que é um urologista, e vocês vão entender por que eu vou dizer o que eu vou dizer agora, tá bom? A nossa conversa hoje, para você e com o Dr. George, é uma conversa de homem para homem. Os homens, no meu entender, são realmente hoje, nesta entrevista, o grande alvo do conteúdo, de tudo aquilo que o Dr. George veio compartilhar com a gente, conteúdo este baseado, logicamente, na sua expertise, em todas as suas capacidades. E isso, logicamente, tem tudo a ver com o destaque, com o grande posto de competência que ele ocupa na medicina no estado do Amazonas. Dr. George, ele é médico urologista e é manauara, casado, tem uma filhinha e acumula mais de uma década de atuação na rede pública de saúde, tanto aqui em Manaus como no interior do estado do Amazonas, onde ele participa frequentemente de ações itinerantes de cirurgias e atendimento local. Ele é chefe do serviço de urologia da Fundação Centro de Oncologia do Estado do Amazonas, a FCECOM, e é médico urologista do Hospital Universitário Getúlio Vargas, da Universidade Federal do Estado do Amazonas. Tem uma coisa que é muito importante vocês saberem, assim, de saída, sobre o nosso ilustre convidado de hoje. Grande protagonista da medicina no Amazonas. Em 2019, ele assumiu a vanguarda da cirurgia robótica no estado do Amazonas, ao se tornar o primeiro cirurgião urologista do estado a obter a certificação em cirurgia robótica pelo Intuitive Surgical nos Estados Unidos. Ele possui o título de uro-oncologista pelo Instituto do Câncer de São Paulo, é especialista em cirurgia e urologia pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas, HUGV, Universidade Federal do Amazonas, e membro da Sociedade Brasileira de Urologia, SBU, da European Association of Urology. Nos Estados Unidos, The American Urological Association. O Dr. George vem a este nosso encontro na Hora do H hoje a se colocar à nossa inteira disposição. Então é importante que você daí não perca nem um segundo deste nosso encontro, principalmente por se tratar de uma conversa de homem para homem, e que eu tenho certeza as mulheres. E já vou dizendo para o Dr. George o seguinte: foi feita uma pesquisa aqui no estado do Amazonas e nós descobrimos, para nossa grande satisfação, que a maioria dos leitores e leitoras do Portal do Holanda é formada por mulheres. Então, as mulheres prestem bem atenção, porque são as mulheres que motivam os homens a visitar o urologista. Isso aí é histórico. Dr. George Lins, seja muito bem-vindo. Que bom recebê-lo aqui pela primeira vez nesse projeto que está aí no ar há 4 anos, todo dia às 2 horas da tarde. Legal te receber aqui. Muito legal, obrigado Humberto Amorim pela oportunidade de estar aqui com você. Você que é um jornalista que eu respeito muito, que tem uma história, um legado no jornalismo do estado do Amazonas. Para mim é um prazer enorme estar aqui no programa Hora do H, para poder discutir. É aqui mesmo. Exatamente, ter uma conversa de homem para homem, que é importante a gente realmente abordar assuntos que são inerentes à saúde do homem. E claro, eu quero cumprimentar a vocês que estão nos acompanhando no Facebook. Estamos aqui à disposição, a gente vai trocar algumas ideias e, claro, provavelmente a gente vai abrir perguntas aí para o público que tiver alguma curiosidade para saber
sobre esse tema que é a saúde do homem em vários aspectos. Acho que é um tema que a gente provavelmente ficaria um dia inteiro para falar, enfim, discorrer, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom esse nosso bate-papo, Humberto. Mais uma vez, obrigado e estamos aí à disposição. A minha casa é sua casa. Muito obrigado. Então, Jorge, é o seguinte, quando eu coloquei no ar a divulgação do tema da nossa entrevista, houve uma resposta muito grande de muita gente, toda baseada no impacto e ao mesmo tempo a curiosidade despertada nas pessoas, porque eu falei que o senhor viria discutir algo que antes era ouvido em baixo volume. Depois passou para... Isso é uma leitura minha. Perfeito. Depois passou para um médio volume e agora o volume está bem alto sobre um acontecimento com os homens que é justamente o câncer peniano e que tem levado, inclusive, a amputação de pênis em vários homens. O senhor poderia nos dizer por quê? O que está gerando isso? Por que esse assunto, que era um assunto de baixo volume, de repente está tendo essa ressonância toda? É preocupante a situação hoje envolvendo o câncer peniano, doutor Jorge? Com certeza, Humberto. Na realidade, o câncer, o nosso país, especificamente o Brasil, mais, digamos assim, falando de Brasil, né? Quais são as regiões onde você tem uma incidência maior de câncer de pênis? Nordeste e Norte, né? Então, o que está acontecendo? Por que isso realmente, esse volume está aumentando, né? O fato é que houveram alguns dados levantados pelo Ministério da Saúde e que foram recentemente divulgados pela Sociedade Brasileira de Urologia a respeito do aumento do número de casos de pacientes que foram submetidos a uma amputação de pênis, seja uma amputação parcial, seja uma amputação total, e a grande maioria das vezes essas amputações ocorreram por conta de neoplasia, de câncer peniano. Então houve um aumento nos últimos 14 anos de 1.604%. Quer dizer, a gente observa realmente um aumento estrondoso e, caracteristicamente, por que esse câncer é mais incidente no Brasil? Porque o câncer de pênis está associado à questão dos países em que você tem a questão do nível baixo nível socioeconômico. Porque é um câncer que, na realidade, ele está associado a uma falta de informação, ou seja, a desinformação. Porque é um câncer que está associado, por exemplo, à questão da higiene pessoal, fimose. As pessoas, muitas vezes, nosso país é um dos países que tem a maior incidência de câncer de pênis. As pessoas, às vezes, nem acham que pode dar câncer no pênis. Então, por conta disso, é que a gente realmente vem discutindo muito atualmente a respeito deste assunto, por conta desses dados que foram levantados pelo Ministério da Saúde e que estão sendo divulgados, que foram divulgados pela Sociedade Brasileira de Urologia. O câncer de pênis é um dos mais incidentes, né, no Brasil. Aqui na região sudeste, é a região, talvez pela proporção populacional, é a região onde o maior número de casos foram diagnosticados, depois a região nordeste, depois a região norte, sul e depois a centro-oeste. Então, é um câncer que tem essa associação com a questão da higiene, aqueles pacientes que têm a fimose, que não conseguem exteriorizar a glande, né, a cabeça do pênis, e aí naturalmente não conseguem higienizar adequadamente. Então acumula uma secreção que na realidade se caracteriza por uma descamação do epitélio, né, do tecido dessa região, aí forma o que a gente chama de esmegma. Então esse esmegma, como é que eu posso dizer, essa secreção, ela é carcinogênica, está associada. E claro, a gente não pode esquecer das doenças sexualmente transmissíveis. E aqui assume importância o papel do HPV na ocorrência do câncer de pênis, né? Sobretudo os HPVs de maior risco, né? Exemplo do que acontece no câncer de colo uterino, que é o HPV 16 e 18. Então, a gente realmente vê essa questão que, na realidade, foi só algo que aconteceu agora, mas que já ao longo do tempo, como foi dito, 14 anos, em 14 anos houve um aumento de 1.604%. O volume agora que está havendo
na notificação desses casos, aumentou mesmo, né? Aumentou. Quer dizer, tem muita gente ouvindo mais do que antes. Exatamente. O que está ocorrendo. Um dado relevante, por exemplo, no último ano foram levantados aí pelo Ministério da Saúde, foram realizadas 515 amputações de pênis em todo o Brasil. Quer dizer, a gente realmente está de frente a um problema elevado, né? E normalmente está associado ao câncer mesmo. Como eu falei, muitas pessoas, muitos adultos têm, por exemplo, a fimose. As pessoas acham que fimose é só doença de criança. E, na realidade não é. Adultos. A fimose jovens, é permanente, né? Você tem o problema e ele está ali. Quer dizer, você vai crescendo, cresce contigo até você submeter um procedimento, não é isso? Exatamente. Por exemplo, um adulto jovem, ele pode eventualmente desenvolver uma fimose, né? Sobretudo aqueles pacientes diabéticos. Vira e mexe a gente vê isso no consultório, seja na rede pública, seja no ambulatório, no consultório privado. E a fimose ela é uma questão, uma patologia que você precisa corrigir, porque o fato de você não conseguir exteriorizar a cabeça do pênis e assim não conseguir higienizar adequadamente, isso realmente vai refletir no futuro, caso, né, não se faça nada, na questão da ocorrência do câncer de pênis, por exemplo. Me permita colocar assim de uma maneira mais solta. O menino que não consegue abrir todo o pênis para que a cabeça fique toda do lado de fora, ele fique completamente exposto, e só há um empecilho para isso, que é a fimose. Exato. Então, a fimose precisa ser tratada, precisa ser operada, ele precisa sofrer um procedimento para que a cabeça do pênis saia toda. Perfeito. Não acumulando dessa forma. Não acumulando o esmegma. Que é a sujeira, vamos assim dizer, que fica acumulada e que é carcinogênica, ou seja, que propicia o desenvolvimento do câncer. O pênis que não tem problema de fimose e que é afetado pela falta de higiene, o senhor está querendo dizer também que é porque a pessoa no banho não lava corretamente, não aplica no seu pênis as medidas corretas de higiene, é isso? Perfeitamente. E isso causa câncer também? Quer dizer, câncer. É um estímulo de fora para dentro? Exatamente. O principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pênis, hoje, conhecidamente, são a falta de higiene e, naturalmente, a doença sexualmente transmissível, que aqui, como eu falei, o HPV assume essa importância. E como é que essa falta de higiene ela acontece? Normalmente em pacientes que têm fimose. Para quem não sabe, fimose ela é uma doença do prepúcio, da pele do pênis. Você já nasce assim, não é isso? Na realidade existe a chamada fimose fisiológica. O que é a fimose fisiológica? Ela, na realidade, ela não é uma fimose por um estreitamento da pele, do prepúcio, mas sim porque quando o bebê nasce, os meninos, eles têm uma aderência da pele à glande. A gente chama de aderência balano-prepucial. E essas aderências, elas vão soltando. Em volta da cabeça do pênis, Em volta da cabeça do pênis. A pele na cabeça. Sim. Então, à medida em que ele vai crescendo, até os seus 2 anos de idade, a tendência é essas aderências soltarem. Se elas não soltarem espontaneamente, você pode fazer algum tratamento com pomadas para tentar facilitar essa questão da liberação dessas aderências e assim exteriorizar a glande do pênis, no caso a cabeça do pinto. Então a fimose tem essa questão da fisiológica e depois você tem a fimose patológica mesmo, que se caracteriza por um estreitamento da pele, né, no caso o prepúcio, que é a pele do pênis, e aí evita, impede com que a glande, a cabeça do pênis seja exteriorizada e a gente consiga higienizar. Doutor Jorge, me diga uma coisa, o mau cheiro devido a esse acúmulo de esmegma, como o senhor falou, ele é um indicativo de que tem alguma coisa errada, né? Quer dizer, as pessoas, os homens devem atentar para isso, quer dizer, se o pênis não está cheirando bem ali, quer dizer, que chega a incomodar, isso já é um indicativo de que alguma coisa precisa ser feita? Ou até aumentar ou aplicar a higiene de forma correta? Com certeza, assim, a questão do mau cheiro é algo que realmente tem que chamar a atenção do público masculino em relação ao seu órgão genital. Se caso você esteja sentindo, você que está aí nos acompanhando, esteja sentindo um mau cheiro, um acúmulo de secreção, um acúmulo de sujeira... Não existe dor? Na realidade, pode eventualmente ter dor. Então, o que é importante, viu, Berto? É importante a gente frisar isso. Tudo que a gente vem falando sobre doenças como, por exemplo, câncer, né?
acho que a questão do acesso à informação ela é importante. Por isso que uma entrevista como essa, para a gente abordar esse assunto, é extremamente vantajoso e com certeza que as pessoas que estão nos acompanhando vão realmente ter essas informações que vão ser relevantes para vocês. Então, é importante a gente entender que a questão da higienização ela é importantíssima, se tratando de fatores para proteger e para evitar que seja desenvolvido o câncer. Então, é importante a gente promover essa informação, explicar. As pessoas, como eu falei, muitas vezes elas acham que o câncer não pode ter. Muitas pessoas, é impressionante isso. As pessoas acham que o câncer não pode ter, o pênis não pode ter câncer. Nem pode ter. Então, se você prestar atenção, observar que tem alguma lesão, uma lesão avermelhada, que está saindo uma secreção mal cheirosa, ou uma úlcera que não cicatriza, que não está cicatrizando, que fica ali 2 meses, 3 meses. Uma úlcera é uma feridinha, uma né? feridinha. Uma ferida no pênis que não cicatriza, que não melhora. Você vai, passa pomada, passa creme, não melhora. Que emite ali uma secreção, que tem uma secreção associada com mau cheiro, ou que tem uma vermelhidão. Procure o urologista para avaliar. Porque quando a gente, como eu sempre falo isso é em toda doença neoplásica, todo câncer. Se você diagnostica no início, você tem como fazer tratamentos que não implicam na realidade. O tal diagnóstico precoce. Exatamente, né? o diagnóstico precoce. Então, assim, você evita que seja feita uma amputação, por exemplo. Sim. Né? Você faz ali uma cirurgia mais regrada, como, por exemplo, a postectomia, que é a retirada do prepúcio. Às vezes o paciente ele pode ter um câncer de pênis, um câncer que está restrito, em termos de acometimento, apenas ao prepúcio. Que é a cabeça do pênis, né? Que é a pele do pênis. Aquela pele a que pele cobre do o pênis. Exatamente. Da mesma forma como você retira essa pele para tratar a fimose, você pode eventualmente ter um câncer que se desenvolve na pele e você tira só a pele. Você não precisa amputar o pênis. Então, é importante sempre olhar, sempre avaliar. E eu sempre volto a frisar aqui para vocês também. A higienização é extremamente importante. Doenças sexualmente transmissíveis. Todos os homens usarem preservativo para evitar a contaminação. O HPV é uma doença que está aí, é um vírus que está aí. O vírus, né, o papiloma, vírus humano. Então, é importante a gente se ater a essas medidas preventivas que são muito básicas. Doutor Jorge, me diga uma coisa. Sabidamente, as mulheres, elas frequentam, elas têm um relacionamento mais intenso com os seus médicos do que os homens. Elas vão mais aos médicos do que... Isso aqui, outros colegas seus que estiveram aqui sempre dizem isso. Beto, as mulheres, elas se cuidam mais, elas vão mais aos médicos. Aí os homens, quando chega aquela campanha próstata, etc., o Novembro Azul, né, aí uma vez por ano tem que ir lá, tem que fazer o toque, o SPA não, é o PSA. E tudo mais. Aí o homem vai lá uma vez, etc, etc. No caso do pênis, quando uma pessoa vai fazer um exame de próstata, por exemplo, algum paciente que o senhor lembre, ou existe alguma frequência dos pacientes homens de dizerem, o senhor poderia verificar meu pênis também? Isso ocorre? Quer dizer, na hora que o cara está ali, naquele sufoco todo com o exame de próstata, que para todo homem com certeza. Olha, Humberto, eu normalmente não observo nada parecido com isso, não. Né? Assim, normalmente, quando se há alguma alteração, quando os pacientes chegam no consultório e a queixa deles está relacionada ao pênis, aí nós, obviamente, precisamos avaliar, precisamos fazer o exame físico, enfim. O senhor recomenda um período durante o ano que o homem utilize que seja específico para ele, para ir dar uma olhada, em prevenção, uma consulta de prevenção para dar uma olhada no pênis dele, para ver se está tudo bem? Porque eu acho que os homens não fazem isso, né? Não fazem isso. Você tocou num assunto que é extremamente interessante. O homem ele tem uma resistência muito grande a procurar um médico. Eu acho que a questão do machismo pode ter alguma influência nisso. Ele acha que o homem acha que não adoece, que nada pode acontecer com ele. Você falou uma coisa que isso na prática acontece muito. Normalmente os homens quando vão no consultório eles sempre estão acompanhados das suas esposas, dos seus companheiros, que são aquelas pessoas que vamos no médico, agora que você marcam vai. a consulta, agora vai e não tem jeito. A questão da saúde do homem, no Novembro Azul, como você colocou, é uma época em que a gente consegue ali, através dessa campanha de conscientização, de levar informação, fazer com que os homens sintam a necessidade de irem ao médico, de irem ao urologista, de fazer seu exame preventivo, que na realidade não é bem um exame preventivo. A ideia
de você fazer os exames de check-up urológico anualmente para todos os homens a partir de 50 anos e determinados grupos a partir de 45 anos, é para que a gente possa diagnosticar precocemente o câncer de próstata, por exemplo, que é o câncer mais comum no homem. Feito isso, quando você diagnostica na fase inicial, 90% dos casos você consegue curar, aproximadamente. Então, por isso que é importante essa campanha. E, claro, essa campanha ela tem um enfoque maior na questão do câncer de próstata, mas nós temos também doenças como o câncer de pênis, como a questão da hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata, outras doenças da próstata, a disfunção erétil, problema de potência, a questão do distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que ali fazendo uma semelhança do que acontece com as mulheres é a chamada andropausa. Então, vários outros problemas que podem acometer o homem. E eu sempre digo o seguinte, que a urologia ela não é uma especialidade só de homens mais velhos, ela é uma especialidade de homens mais novos também, né? Então é importante... E o urologista também é urologista de mulheres. De mulheres, né? Exatamente, não só de homens, mas de mulheres e também de crianças. De crianças. Né? Então a urologia ela é uma especialidade, sou suspeito para falar, mas é uma especialidade realmente maravilhosa, porque ela tem uma abrangência muito grande, até do ponto de vista de mercado de trabalho. O urologista que ele consegue se identificar em várias subespecialidades que existem dentro da urologia e assim desenvolver um trabalho, um projeto. Então realmente eu acho fantástica essa especialidade, mas como eu disse, sou suspeito para falar. Mas voltando para o assunto da saúde do homem, dificilmente a gente observa que um homem ao chegar no consultório ele vai fazer o exame de toque retal, que ainda há um certo tabu, embora isso venha mudando. Né? Tem mudado para melhor, né, doutor? Tem mudado para melhor, porque na realidade os homens precisam entender que isso é cuidado com a saúde deles. Sim. Né? Se a gente, como eu falei, diagnostica um câncer numa fase inicial, 90% dos casos a gente consegue curar. Então o toque retal, que é um exame rápido, um exame preciso, em que o objetivo principal é detectar aqueles casos suspeitos que precisam serem submetidos a uma biópsia para confirmar ou afastar o diagnóstico de câncer de próstata. É um exame tranquilo, viu? Eu quero aqui falar para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Para realmente tranquilo e indolor, né? E indolor. Embora não seja assim tão confortável. Sim, claro, para os homens, né? A gente sabe que não deixa de ser um exame desconfortável, mas a gente precisa entender que o objetivo principal, que é detectar os casos suspeitos, é o objetivo que precisa ser pensado e pesado na balança na hora de tomar essa decisão. Claro, não tem só o exame de toque, tem um PSA também. Então, esse momento, o Novembro Azul, ele é um mês especial por conta disso. Porque é um momento em que, da mesma forma como acontece no Outubro Rosa, agora nós estamos no Março Lilás, que é o mês do combate ao câncer de colo uterino, nós temos aquele mês que é reservado para os homens, para a saúde do homem. E não é só o câncer de próstata, não é só o câncer de pênis, tem outras doenças até mais comuns. Doutor Jorge, qual é o período que o homem já deve, a partir de então, começar a fazer esses testes, esses preventivos para o câncer de pênis e ao mesmo tempo o câncer de próstata? Bom, existe uma data específica, quer dizer, uma faixa etária específica para que isso acontecer? Vamos lá, então voltando para a questão do câncer de pênis. A gente sabe que o câncer de pênis ele é um câncer que acomete mais homens mais velhos, a exemplo do que acontece no câncer de próstata. Pode acontecer em homens mais novos? Pode acontecer em homens mais novos, mas normalmente é a partir da 5ª década de vida, ou seja, a partir dos 50 anos. Na realidade não existe um modelo de rastreamento de câncer de pênis hoje, até porque é um câncer perfeitamente evitável, como eu falei, basta ter uma higiene adequada, basta ter relação sexual com preservativo, de forma a minimizar o risco de uma contaminação pelo HPV para você evitar o câncer de pênis. E o câncer de próstata, sim, a gente precisa fazer rastreamento. E quando é que é feito isso? A partir dos 50 anos, para a população em geral, e com 45 anos deve começar aqueles homens que são negros, que são obesos mórbidos e que têm história familiar positiva. Tio, pai, avô, irmão, esses devem começar aos 45 anos. Por quê? Porque essas pessoas têm mais chance de desenvolver câncer de próstata do que um indivíduo que não tem nenhum desses apontamentos que eu falei. Então é importante começar cedo. E como é que é feito esse rastreamento? Com o toque retal e com o exame do PSA, que é o exame
do sangue, né? Um marcador. Muitas pessoas acham que o PSA é um exame marcador, é um marcador, digamos assim, câncer específico. Na realidade, ele não é câncer específico. Ele é um marcador órgão específico. Então, outras doenças da próstata podem evoluir com alteração do PSA, mas tanto o PSA quanto o toque retal são importantíssimos para a gente poder rastrear. Então, a partir dos 50 anos, é interessante começar a fazer, e claro, história familiar positiva, negros e obesos mórbidos, começar aos 45 anos. Agora, claro, como eu falei anteriormente, a urologia não é só a especialidade de homens mais velhos, ela é a especialidade de adolescentes. Principalmente aqueles que estão iniciando a sua fase da parte sexual, né? que passam a ser sexualmente ativos. Sobre essa questão da orientação, do uso do preservativo, tem doenças que são muito comuns nos jovens, como as inflamações do pênis, que também é um fator de risco para o câncer peniano. Essas inflamações que a gente chama de balanopostite, né? De repetição, é também um fator de... Essas inflamações que cronicamente acontecem também. Então, isso acontece normalmente numa faixa etária ali da adolescência, da juventude, que está iniciando a sua vida sexual ativa. A questão sempre está ali monitorando, fazendo as sorologias. A gente sabe que as doenças sexualmente transmissíveis são inúmeras. Então, é importante sempre começar assim, desde jovem, o seu acompanhamento urológico, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos que estão nos acompanhando, sobretudo a população masculina, que aqui realmente isso aqui é para vocês. O urologista é uma especialidade que, claro, atende homens mais velhos, mas também atende homens mais novos. Dr. Jorge, o senhor é o chefe do serviço de urologia da Fundação Centro de Oncologia do Estado, a FCCOM, e também é médico urologista no Hospital Universitário, que são Getúlio Vargas, que são 2 centros de excelência médicos aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Nós ouvimos falar sobre desenvolvimentos de modernização tecnológica, de aparelhamento para melhorar a prestação dos serviços, o atendimento dos pacientes. O senhor poderia nos falar um pouco especificamente sobre o setor de urologia na Fundação SECOM e no Getúlio Vargas? Estão chegando num nível que desejável, um nível que possa ser considerado moderno? Com certeza, Humberto. A Fundação SECOM, eu assumi a gerência do serviço de urologia em 2019 e eu sempre soube que ia ser um desafio muito grande na minha vida, porque a gente está falando de um hospital que é um centro de referência no tratamento do câncer. E claro, tem dificuldades também, como qualquer outro hospital do serviço público, tem dificuldades, enfrenta dificuldades, mas nós tivemos nessa gestão do Dr. Gerson Mourão, juntamente com o Dr. Marco Antônio e toda a sua equipe, realmente, vamos assim dizer, um upgrade importante, né? Tanto nessa parte, como você falou, da questão tecnológica, de equipamentos. Hoje a Fundação SECOM realiza cirurgias minimamente invasivas com muito mais frequência do que realizava nas gestões anteriores, né? Quando eu falo cirurgias minimamente invasivas, eu estou falando da cirurgia laparoscópica, que é aquela que é feita com as incisões pequenas, em que a gente coloca dispositivos chamados trocáteres e através deles nós introduzimos as pinças e operamos os pacientes. Então, da mesma forma, o HUGV, o Hospital Universitário Getúlio Vargas, também vem passando por essa transformação, a contar da questão da própria infraestrutura que hoje nós temos no hospital, que é uma infraestrutura grandiosa. O hospital, eu não sei como é que está agora exatamente, porque eu precisei me afastar para tocar um projeto meu pessoal no Hospital Delfina, e aí sim é um hospital também que realmente vem quebrando paradigmas, né, em relação ao que é ofertado no serviço público. Nós estamos lá também no serviço de urologia, desenvolvendo um projeto muito bacana, com um aporte tecnológico feito pelo hospital, para que a gente possa fazer cirurgias para tratamento de pedra no rim, para tratamento de próstata aumentada, com todo o aparato tecnológico, porque a urologia ela é uma especialidade que avançou muito e depende muito de todo esse aparato tecnológico, porque hoje a tendência, não digo hoje, de uns anos para cá, a tendência é você ser o menos invasivo possível na realização das cirurgias para tratar as doenças que são, obviamente, que requerem tratamento cirúrgico. Então, o Hospital Delfina tem realmente mostrado para a gente um avanço importante nessa questão. Que bom saber. E lá nós vamos ter, isso já foi anunciado pelo governador Wilson Lima publicamente, quando o secretário de Saúde, Dr. Anuar Samad,
esteve lá lançando o projeto Opera Mais e Examina Mais, no finalzinho do ano passado, talvez ali em meados de setembro, outubro, ele anunciou, o governador Wilson Lima, publicamente que vai adquirir o robô e as tratativas já estão bem avançadas. Esse é o próximo passo? Esse é o próximo passo. É o passo das cirurgias robóticas e tudo mais? Exatamente. Nós temos cirurgia robótica no estado do Amazonas, no SUS, que é importante a gente ressaltar, né? No SUS, no Hospital Delfina, que é um hospital que é público, né? Então a gente vai ter todas as tratativas, as negociações estão avançando a todo vapor. O interesse é que essa tecnologia já esteja disponível para todos nós amazonenses já a partir deste ano, de 2022. Boa notícia. E eu estou como coordenador do programa de tecnologia robótica da Secretaria de Saúde. E eu estou muito animado, muito otimista com essa possibilidade de nós termos essa plataforma robótica aqui, porque a gente já fazia cirurgia laparoscópica convencional. Agora com a cirurgia robótica, que nada mais é do que uma cirurgia também minimamente invasiva laparoscópica, só que agora ela é assistida por robô, ou seja, quem comanda as pinças dentro do paciente é o braço robótico, que por sua vez é comandado. É a ficção científica na realidade. Ficção científica na realidade. Então, assim, realmente é algo fantástico que veio para somar, né? Tem seu papel hoje. A gente fala em tratamento de câncer de próstata, onde as principais complicações do tratamento é a incontinência urinária, ou seja, a perda da capacidade de conter a urina, e a impotência sexual, a questão da ereção. E com essa tecnologia a gente vem observando que essas complicações elas estão cada vez menos frequentes, né? E isso é importante, porque não adianta você, Humberto, curar o paciente do câncer e condenar ele com uma incontinência urinária, com uma impotência sexual. Isso é terrível. A gente tem que tentar ao máximo reunir todas essas questões e oferecer, obviamente, a cura, que é de suma importância, mas também uma qualidade de vida para o paciente. Claro. Então, esses são os avanços assim, que eu realmente estou muito animado de poder estar participando de tudo isso. E parabéns aqui ao governador Wilson Lima pela iniciativa, se Deus quiser. Muitos avanços na medicina do Amazonas. Me diga uma coisa, deputado, eu vou falar do pai dele, entendeu? Aí já. Mas não é ato falho, não. Isso aqui, entendeu? É uma coisa que eu já estou aqui me concentrando. Doutor, o senhor faz parte de uma família que é integrada, na minha opinião, por dois grandes ícones da política no Amazonas, que é o deputado Belarmino Lins e também o deputado Átila Lins. Duas pessoas que, como pessoas principalmente, eu admiro muito e acho ser um privilégio meu privar da amizade deles há muito tempo. Muito bom. Me diga uma coisa, Belarmino Lins como seu pai, Átila Lins como seu tio. Quer dizer, dois grandes animais políticos, assim, perfeitamente identificados, né? Ao longo dos anos. Quer dizer, o DNA deles ali é público na política do Amazonas. Qual é realmente, no que tange uma tendência política sua? Até que ponto ela vai ou ela, por causa da medicina, ela de forma alguma vai se manifestar? Mas existe da sua parte alguma pretensão para mergulhar assim de forma definitiva e ousada na política devido a tantas influências políticas no seio da sua família? Humberto, realmente, quando a gente fala do deputado Belarmino Lins, que é meu pai, uma pessoa que, nossa, eu admiro muito, né? E também do meu tio, que é o deputado federal Átila Lins, a gente observa que a história política deles, a gente está falando de uma história política de 44 anos, vai completar, e de outro 32 anos. Então é uma história política de ambos que se confunde com a história da política recente do nosso estado. Realmente dois parlamentares vitoriosos, meu pai com 8 mandatos consecutivos. 8 mandatos? Meu tio com 11 mandatos consecutivos, 3 como deputado estadual, 8 como federal. E eu sempre digo que contra fatos não há argumentos. Ninguém conseguiria se eleger e se reeleger tantas e tantas vezes se não fosse por um trabalho bem feito na política do nosso estado. Porque, primeiro, Deus não permitiria. E, segundo, a população, que é quem tem o poder do voto, obviamente não daria essa oportunidade que foi dada várias e várias vezes, para que eles pudessem retornar, no caso, um à Assembleia e outro à Câmara Federal.
E é claro, como filho e como sobrinho, eu tenho 39 anos. Meu pai há 32 anos, vai completar, está na política. Meu tio, antes de eu nascer, meu tio ingressou na política em 78, eu nasci em 82. Eu posso dizer que eu cresci nesse meio. Claro. Né? E eu falo isso sem, obviamente, esquecer o meu tio José Lins. Sim, sim. Não está mais entre nós. Também, não é? Médico também, era médico. Não está mais entre nós. Mas também foi um grande político, foi deputado federal. E um grande homem, de uma sabedoria. Era um grande conselheiro que nós tínhamos na família. Um grande líder que nós tínhamos. Eu lembro-me muito bem do meu tio. Ele faleceu em 96, já tem bastante tempo. Mas a história da política, da nossa família, já vem de muitos e muitos anos. O meu avô também foi prefeito, foi interventor lá em Fonteboa, enfim. Então, a gente já tem essa coisa muito enraizada na família. E eu, naturalmente, cresci com isso. Meus irmãos, meus primos, todos nós. E é claro que a gente vai observando, depois de tantos e tantos anos eles na política, a gente se questiona quem vai suceder. Quem vai suceder o deputado federal Átila Lins? Quem vai suceder no futuro? Né? O deputado Elarmino Lins. O deputado Átila Lins tem 71 anos. Meu pai tem 76 anos. Se Deus quiser, meu tio ainda tem uma história para percorrer na política. O meu pai, no auge dos seus 76 anos, ele chegou à conclusão de que talvez agora o seu ciclo tenha se encerrado como parlamentar, como deputado. 32, vai fazer 32 anos de vida pública, e ele entende que pela idade, ele acha que ele precisa dar talvez a oportunidade para alguém suceder. E é engraçado eu falar disso porque isso para mim representa muito, muito mesmo, porque a gente está falando de uma família vocacionada para a política, né? Ao longo de algumas gerações, de várias gerações, e graças a Deus eu posso te dizer que eu me sinto com essa vocação também, essa vocação que corre nas veias dos Lins de Albuquerque, porque como médico, graças a Deus, ao longo desses 14 anos eu tenho ajudado, tenho trabalhado incessantemente, principalmente no serviço público, ajudando e salvando vidas. E para mim é de uma satisfação muito grande poder dar essa contribuição, de fazer o bem só por fazer mesmo, de ajudar as pessoas. É claro que a medicina é a profissão que eu escolhi para eu sobreviver. Mas é muito bom quando você ajuda, e a melhor coisa que tem, Humberto, é quando alguém chega com você e fala assim, lá no ambulatório do SECOM, doutor, o senhor está nas minhas orações todos os dias. Né? Então isso para mim não tem preço. Isso é tudo, né? Não tem preço. Né? Alguém que realmente ora por você, que quer o seu bem, que acredita em você. E a questão da política, como a gente estava conversando, há muito tempo eu venho revelando uma vocação. Eu sempre tive facilidade para falar em público, desde a época do colégio. Eu sempre achava engraçado porque os meus companheiros, os meus parceiros, os colegas, sempre falavam pela história, por ter um pai deputado. Ah, Jorge, você haverá de suceder, tu tem perfil de político, não sei o que, fala bem. Então, essas coisas a gente vai observando, vai notando. E na minha família, hoje, isso a gente tem, claro, algumas outras vertentes já estão inclusive na política, outras aí também se ensaiando, mas eu assumo esse papel de poder suceder o meu pai na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, se assim Deus permitir, parte do povo amazonense assim desejar. Isso é uma coisa que está sendo pensada ou já está decidida? Já está decidido. Nós teremos o senhor, então, como candidato a deputado estadual. E nós outubro é a negra. Exatamente. Vem aí para os eleitores a oportunidade de colocar na Assembleia no lugar do seu pai. Isso, exatamente. O meu pai, nós nos reunimos e resolvemos anunciar publicamente a minha pré-candidatura a deputado estadual, a uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa. E isso, obviamente, foi uma decisão muito amadurecida. Meu pai, graças a Deus, ainda tem saúde, tem vigor, né? Porque eu vou te falar uma coisa, não é porque tem 76 anos não, mas é impressionante a capacidade que ele tem de trabalhar, de percorrer o interior, de andar, de caminhar e de não se cansar, porque eu sou mais novo, às vezes eu fico cansado e ele não. Mas isso aí, até conversando com ele, a gente nota esse vigor, essa disposição dele. Exatamente. Isso é muito legal. E aí ele entende, eu acho assim, eu nunca pressionei o meu pai a tomar essa decisão.
Na verdade, ele nunca Ela está tomada essa decisão. Ela está já, tomada né? essa decisão. E ela, como eu falei, ela foi amadurecida. Claro. Ela foi amadurecida ao longo de algum tempo. E ele percebe que, com os seus 70 anos, ele ainda tem o vigor necessário, a força necessária para me ajudar. Sim, claro. Porque claro. o eleitorado do meu pai, ele é, sobretudo, do interior do Amazonas. Ele vai permanecer no lugar onde sempre teve, ao lado do filho, apoiando o filho e empinando o filho. Com certeza. Isso. E me orientando. Claro. Porque eu acho Claro. que o fator primordial na vida de um político é ele ter humildade. Eu acho que a questão da humildade, você reconhecer que você está em constante aprendizado, que você está num processo e que a todo momento as coisas vão acontecendo. É melhor, para mim é uma honra ter um professor como o deputado Belarmino Lins, que é meu pai, que conhece do interior, que sabe, que conhece de política. Conhece o pulo do gato. Conhece o pulo do gato. Doutor Jorge, eu vou falar uma coisa só para o senhor, embora eu sei que tem milhares de pessoas nos dando o privilégio da audiência. Eu quero dizer que, geralmente aqui, na época política, nós escolhemos alguns candidatos, porque não podemos entrevistar todos. Sim, claro. Escolhemos e, logicamente, entrevistamos a todos os candidatos majoritários. Eu quero fazer o convite desde já, que na hora que for tudo ratificado, tudo legal, eu quero ouvir as suas propostas. Eu fiquei muito curioso para ouvir as suas propostas para o seu povo, o nosso povo do Estado do Amazonas. Será um prazer para mim, Leve um forte abraço para o deputado, meu amigo Átila Lins, para o deputado, meu amigo Belarmino Lins, e também para o doutor Gerson Mourão. Pode deixar. O senhor está cercado de grandes... Graças a Deus. E homens realmente inspiradores. Com certeza. Grandes mestres. Grandes mestres. Também. Obrigado pela entrevista. Tá legal, Humberto. Muito obrigado. Foi um prazer. Tudo de bom para você também. Levei 70 anos para me entrevistar. Valeu a pena. Verdade. Nossa, para mim, como eu falei, para mim é uma honra estar aqui com você. Nossa, eu estou me sentindo muito prestigiado. Quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade. Se merece, doutor. Muito obrigado. Gente, projeção. É o seguinte, a gente amanhã não vai ter a sequência do vinhos, etc. e tal. Um pequeno desvio, né, da rota, mas na sexta-feira que vem, com certeza, a gente reestreia esse nosso segmento para falar de coisas boas, cheirosas e gostosas. Bom fim de semana para todos. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer.